Acredito que você conheça o MXFR11, né? O fundo imobiliário mais famoso da Bolsa, um dos primeiros, ou se não o primeiro fundo base 10, onde você consegue comprar uma cota aí desse fundo a partir dos R$ 10 ou menos e com mais de 1 milhão de cotistas. Então isso atrai muita gente. Inclusive foi um dos primeiros fundos que eu adquiri aqui na minha carteira. E é um fundo que vem mostrando aí bom desempenho, entregando dividendos mensais de forma constante. Mas, e se eu te dissesse que existem 3 fundos imobiliários mais baratos? Isso, mais barato que o MXFR11. E que também entregam bons rendimentos mensais. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são esses 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXFR11. Mas antes de iniciarmos nossa jornada aqui nos 3 fundos imobiliários mais baratos do MXFR11, eu quero te pedir uma ajuda, isso mesmo, uma ajuda, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Por quê? Nós estamos quase batendo a nossa meta de 500 inscritos aqui no YouTube. E a sua inscrição vai nos ajudar. E quem sabe você aí já é o número 500. E não se esqueça também de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquele like. Assim você vai estar ajudando e nos incentivando aqui a crescer no YouTube e entregar novos conteúdos, tá ok? E vamos lá para nossos 3 fundos imobiliários mais baratos do MXFR11. E para efeito de comparação, vamos ver como é que está a situação atual do MXFR11 no momento desse vídeo, né? O MXFR11 é um fundo de papel, como eu disse, é o mais famoso, tem 1 milhão de cotistas, tem uma liquidez diária de mais de 10 milhões de reais e está cotado no momento desse vídeo a R$ 9,41. Está com desconto no P sobre VP de 1%, muito raro para o MXFR11, e entregou nos últimos 12 meses aí 12,15% de dividend yield, uma boa entrega. E valorizou aí 4,87% nos últimos 12 meses. Já entregou mensalmente aí por volta de 1,07% de dividendos, nos últimos 6 meses 6,08% e nos últimos 12 meses 12,15%, como nós vimos na tela anterior, né? E nos últimos 5 anos entregou aí 14,81% e tem distribuído aí em torno de 9, 10 centavos por mês. Aqui 10 e paga normalmente no dia 15 de cada mês. E na composição aqui do portfólio do MXFR11, nós podemos ver que 80% majoritariamente é de CRI, né? Certificado de recebíveis imobiliários, se tornando assim praticamente um fundo de papel, mas também ele tem 12% de outros CRI e 6,6% de permuta financeira aí, com algumas obras do setor imobiliário voltado para residencial. Mas aqui a gente pode ver que o indexador dele é majoritariamente CDI, mais um spread aqui de 6,69%. E o nosso primeiro FIC da nossa lista de 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXFR11 é o Rio Bravo Renda Varejo, com o ticker RBVA11. O RBVA11 é um imobiliário de tijolo, né? Ele tem sofrido uma multação aí nos últimos anos, porque ele antigamente era majoritariamente de agência bancária e tem mudado seu portfólio aí para outros segmentos também, como vestuário, academia, atacarejo. E aqui são os números dele, né? No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Se a gente for ver aqui, ele está sendo cotado a 8,51 centavos. Você consegue uma cota dele por 8,51, o RBVA11. Entregou nos últimos meses aí 13,29% de dividend yield. Está com um descontão aqui de 0,80, né? 20% de desconto sobre o patrimônio dele, que é o P sobre VP. Tem uma liquidez de 1,72 milhões aqui diária, uma liquidez bacana. Teve uma queda aí nos últimos 12 meses de 10,61. É um que não se recuperou tão rápido como outros, né? Até por essa mudança, as pessoas têm muita desconfiança com relação às agências bancárias, mas o fundo tem feito um trabalho muito bacana com relação a isso. E surge a oportunidade aí de estar, de repente, aproveitando esse desconto aí de 20% sobre o RBVA11. E também, além disso, nos últimos anos e meses tem entregado uma rentabilidade bacana. A gente pode ver aqui, ó, que no último mês entregou 1,06 de dividendo yield, de dividendos, né? Nos últimos 3 meses,
3,18, nos últimos 6 meses 6,35 e como vimos no último ano aí 13,29%. E nos últimos 5 anos também tem entregue aí uma boa rentabilidade, que a gente vai ver aqui agora. Ó. Nos últimos 5 anos entregou 15,11% de dividend yield. É uma porcentagem bacana aí no fundo de tijolo. Ainda tem isso, que normalmente os fundos de papéis pagam mais que o fundo de tijolo, né? E além disso, ele tem pago aí por volta de 9 centavos. Sofreu recentemente de desdobramento. Ele era um fundo de base 100, passou a ser um fundo base 10, para dar mais oportunidade para a gente estar adquirindo aí um fundo que tem essa rentabilidade e tem dado um retorno bacana. E está pagando 9 centavos e normalmente paga lá no dia 15 ou dia 13, sempre no meado do mês. E vamos ver da onde vem aí os nossos rendimentos, os aluguéis, né, do RBVA11. Bem, como eu disse, a maior parte ainda é agência bancária. A gente pode ver aqui, ó, são 31 imóveis da Caixa, 3 do Santander, depois vem já o Pão de Açúcar, né, a rede Pão de Açúcar, aí outros segmentos que vão compondo pernambucanas e assim vai diluindo o portfólio. São 82 imóveis, é bem diversificado. E a gente pode ver aqui a diversificação dele. 94% são imóveis, depois vem aqui os recebíveis e a alocação estratégica em fundos imobiliários. Então, mas só que a maior parte dele, 90%, 95% praticamente, são imóveis. É daqui que nos paga os dividendos. O nosso segundo fundo imobiliário aqui da nossa lista de 3 fundos imobiliários mais baratos do MX e FR11 é o Vigir11, o Valora R3 Fundos Imobiliários, onde tem entregue aí nos últimos meses 13,79% de dividend yield, uma cotação de 9,50, menos de R$10 você consegue uma cota do Vigir. E está com desconto de 3%, ó, 0,97% sobre o patrimonial, com a liquidez de 5,13 milhões, uma liquidez bacana, e tem uma valorização de quase 10% aí nos últimos 12 meses. E aqui a gente pode ver a performance dele nos últimos 12 meses, né? Entregou mensalmente aí 1,26% de yield, né? Nos últimos 3 meses, 3,79%, nos últimos 6 meses, 7,26%, e como já vimos, 13,79% de dividend yield nos últimos 12 meses. O Vigir11 nos últimos 5 anos teve uma média de 15,65%. Sempre lembrando que números passados não garantem números futuros, mas tem uma excelente média de distribuição de dividendos nos últimos 5 anos. Além disso, tem pago mensalmente aí por volta de 12 centavos, por volta do dia 18 ao dia 20 de cada mês, né? Aí 12 centavos, 11 centavos. Então, é um fundo de papel. O fundo de papel pode ter essa oscilação aí no pagamento mensal também. E o patrimônio do Vigir é 100% alocado em CRI, né? Certificado de recebíveis imobiliários. E o indexador também 100% CDI. E a gente vai ver aqui agora os setores que estão distribuídos esses CRIs. O setor principal aqui é o de residencial, construção de imóveis residenciais. Esse é um ponto de atenção ao Vigir11, né? Esse setor é um setor um pouco mais delicado e por isso que ele acaba pagando mais, porque corre um pouco de mais risco por causa dos distratos, né? No momento da venda de um imóvel, há muito distrato, principalmente pessoa física. O segundo, escritório. O terceiro, shopping. E os outros demais aqui estão pulverizados e chegando até hospitais. E aqui é o portfólio, né, do Vigir11. Vamos para o nosso terceiro e último fundo imobiliário barato, o MXFR11. Mas antes de partirmos para o nosso terceiro e último fundo imobiliário mais barato que o MXFR11, quero novamente pedir ajuda aqui na nossa meta de 500 inscritos. Falta muito pouco. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dá aquele like para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E assim você vai estar nos ajudando aí a cumprir nossa meta. Quem sabe você seja o inscrito número 500. Então, se inscreve aí, não se esqueça. Tá bom? Então, vamos partir para o nosso último e terceiro FII mais barato do MXFR11. E o nosso terceiro e último é o IRDM11, o Iridium Recebíveis Imobiliários, que tem entregue aí nos últimos 12 meses 14% de dividend yield, isso mesmo, 14%. Ele é base 100, mas está cotado aí a 67,12, está com um descontaço aqui de 0,81 sobre o preço patrimonial, né, praticamente 19% de desconto. Teve um crescimento aí nos últimos 12 meses de 6,64% de valorização e uma liquidez bacana também, mais de 2
milhões de reais diário aí na bolsa. Então você consegue entrar e sair fácil desse fundo imobiliário, caso queira, né? E nos últimos meses tem entregue aí mensalmente 1,29% de dividendo, 3 meses 3,55%, nos últimos 6 meses 7,26% e, como nós já vimos, 14% no último ano, nos últimos 12 meses, né? E a sua média nos últimos 5 anos foi de 17,73%. Então a média aqui nesses últimos 5 anos foi bacana, maior que os outros dois que nós já vimos, né? É um fundo de papel, requer um pouco de cuidado, você tem todo o dever de estar vendo os relatórios antes de qualquer decisão. Aqui não é nem recomendação de compra ou de venda, apenas estou te mostrando possibilidades, além do MXFR11, né? Está distribuindo aí por volta de 82 centavos mensalmente, 82, 83, 72. E como eu disse, fundo de papel, dependendo do seu indexador e seu patrimônio, costuma aí ter uma variação mensal aí, né? E paga normalmente no dia 19, dia 17, dia 20. Então, no finalzinho do mês você consegue receber aí os dividendos desse fundo imobiliário aqui, que é o nosso terceiro da lista. Vamos ver o portfólio. O portfólio dele se compõe de quase 80% de CRI, né? Depois vem outros fundos imobiliários e o caixa e outros papéis aqui, mas majoritariamente são CRI, né? Então aqui a gente pode ver indexador, também indexado por IPCA, o CDI, pré-fixados, CDI, mas a maior parte é sobre IPCA. Você vai conseguir se proteger sobre a inflação, né? E aqui a gente vai ver como está a distribuição desse patrimônio, desses CRI, né? Quais os setores que ele tem abordado aí, né? Onde a maior parte aqui é outros fundos imobiliários, energia elétrica, setor de energia elétrica, shopping, loteamento. Então tá bem diversificado aqui e aqui a gente pode ver que a maior parte é IPCA mais 8%. Então uma porcentagem bacana aí com relação ao seu indexador, né? Então a gente viu aqui os 3 fundos imobiliários mais baratos que o MXFR11 e aqui no final eu fiz uma comparação entre eles, né? Comparado ao MXFR11, que tá aqui, ó, tá com desconto de 1%. Em primeiro lugar aqui está o RBVA11 com 20% de desconto, aí o VIGI11 com 3% de desconto e o IRDM11 com 9% de desconto, né? Aqui a gente pode ver aqui que tá bacana com relação. E com relação ao dividend yield, o que ganha de todos aqui é o IRDM11 com 14%. Em segundo lugar, o VIGI11 com 13,79% e em terceiro lugar, o RBVA11. Então, são excelentes fundos imobiliários para você estar aí, de repente, compondo uma carteira. Mas, claro, sempre olhando os relatórios e ver se faz sentido tê-lo. Embora aqui eu não estou recomendando nenhum deles. A gente só fez uma comparação e, de repente, abriu o nosso leque com relação ao MXFR11, que não é o único fundo que tem pago bons dividendos e com facilidade de aporte. A gente viu que tem 2 fundos base 10, um base 100, quase base 50 e entregando bons pagamentos. Mas me diga aqui nos comentários qual desses você já tem na sua carteira, qual o outro mais barato que o MXFR11 você tem aí no seu portfólio. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e já deixa o seu like e não se esqueça de assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês, 5 fundos imobiliários para comprar e nunca vender, ok? Muito obrigado por estar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.